Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Nathalie, eu sou mestre em IA, estou fazendo doutorado agora, na USP, sou também cientista de dados no CID. Hoje a ideia da apresentação é falar um pouquinho, né, sobre o aprendizado transitivo em PLN. A ideia dessa apresentação é apresentar esse novo capítulo que foi introduzido agora na nova edição do livro de PLN, das brasileiras em PLN. Esse capítulo ele foi escrito por mim e pelo professor Norton, que é o meu professor no doutorado, meu orientador. Bom, para separar aqui a nossa conversa, eu pensei em tratar ela em 5 partes principais, também tentando seguir a forma como a gente organizou os capítulos, as sessões, né, no livro. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o problema. A ideia dessa parte vai ser mais a gente ter uma ideia de qual que seria a importância da gente falar sobre o método transdutivo, né, o que ele vem para resolver. O conceito, então, uma vez que a gente entende onde a gente pode aplicar o aprendizado transdutivo, entender o que é o aprendizado transdutivo, e aí eu vou falar sobre 2 métodos de aplicação do aprendizado transdutivo de PLN. Um deles vai ser a partir de grafos e o outro a partir de LLM mesmo, através da modificação de funções de custo. Bom, e aí para fechar a conclusão, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de avaliação desse método, quais são os seus benefícios e suas limitações. Bom, então a nossa primeira parte aqui fala sobre o problema, por que o aprendizado transitivo ele aparece em PLN, né, qual seria a sua importância. Para começar, vamos pensar, quando a gente está começando a resolver um problema, ou a gente quer resolver determinada tarefa dentro de PLN, não só em PLN, na verdade, mas tarefas em geral de ML ou de IA, o ponto de partida é a gente ter um corpus, né? A gente tem uma base de dados que ela vai ser representativa ali do nosso problema, para a partir dela a gente treinar modelos, realizar experimentos, fazer análises e por aí vai. Qual seria o cenário ideal? Num cenário ideal, a gente tem uma base de dados, que é uma base de dados grande e muito bem rotulada com as instâncias e com os rótulos que representam o nosso problema. Esse seria o cenário ideal, que não é sempre o que acontece, né? Normalmente, a gente não consegue ter uma base de dados com o volume necessário ou com a qualidade de anotação que a gente precisa para resolver determinada tarefa. Então, eu separei aqui nesse slide 3 situações que acabam sendo mais comuns, né? Então, uma delas seria a gente ter uma base de dados, o que já é uma coisa muito boa, mas acaba que essa base de dados ela pode ser pequena, e aí não é o suficiente para que a gente consiga fazer a aplicação, fazer um treinamento, por exemplo, não seja o suficiente para fazer um fine tuning, ou para realizar algum tipo de experimento ali do nosso interesse. Essa seria uma situação. Uma outra situação, que é uma situação muito comum, é quando a gente tem as instâncias do problema, então a gente tem uma base de dados que ela representa o nosso problema, ela tem o domínio do problema que a gente quer resolver, né? Tem a tarefa. Porém, ela não tem os dados anotados com os rótulos, né, que a gente quer investigar. Então, esse é um cenário bastante comum, porque hoje em dia a gente tem mais acesso a ter essas informações, né? Então, ali seria o domínio do problema, mas sem as anotações que a gente precisa. E aí, no pior de todos os casos, a gente não tem nem os dados, não tem nem as instâncias e nem os labels. E aí, o que a gente vai tratar, principalmente quando a gente fala do aprendizado transdutivo, é esse cenário intermediário, em que a gente possui dados não rotulados. E aí a nossa ideia é como que eu posso aproveitar esses dados não rotulados, né? Como aproveitar os textos não rotulados sem que eu precise anotar tudo manualmente. Então, qual que está sendo o objetivo aqui? Eu preciso de uma base de dados rotuladas e eu tenho textos não rotulados. Como que eu aproveito, né, esses textos não rotulados? Bom, então, o cenário é que eu tenho muito texto disponível, então eu tenho um corpus que ele é grande, e ele pode ser notícias, tweets, resenhas, documentos e por aí vai, algum tipo de texto, né, falando aqui do nosso contexto de PLN. Eu tenho poucos rótulos disponíveis e a anotação manual desse corpus grande que eu tenho seria cara, né? Então, a anotação, no geral, é um processo que é caro, ele precisa de muitos recursos, né? Precisa de pessoas especializadas para fazer essa anotação, precisa de revisão, é custoso em termos de tempo também.
E aí a gente tem uma estratégia alternativa, que seria a gente anotar, né, uma parte desses dados. Então a gente precisa de uma semente anotada e usar o restante desse corpus, que normalmente é a maior parte dele não rotulada, como um sinal adicional para o aprendizado. Então, é nesse momento que a gente tem a oportunidade de aplicar o aprendizado transitivo. Então, o aprendizado transitivo, ele entra quando o conjunto não rotulado já é conhecido e a gente quer melhorar as predições justamente para esse conjunto. Então, eu tenho um corpus que ele é fechado, e eu quero gerar predições especificamente para aquele corpus, especificamente para aqueles exemplos não rotulados. Então, esse seria o cenário, né, o contexto de aplicação. Então, vamos entender o que é o método transdutivo, né? Bom, quando a gente fala em aprendizado supervisionado, né, que é o que a gente está comumente mais acostumado, a gente está falando mais centrado ali em indução. Então, a gente tem a indução, a dedução e a transdução. Quando a gente está falando de indução, qual que é o objetivo? A gente quer aprender uma relação geral a partir dos dados. Então, eu vou ter uma base de dados rotulada, né, que seria ali o princípio do aprendizado supervisionado, e o que eu quero é conseguir aprender uma relação geral, uma função f de x, a partir desses dados, para que eu consiga mapear o meu x para os seus rótulos, né, para o meu y. Na dedução, eu vou partir dessa relação, né, eu parto dessa função, e o que eu vou querer é predizer, né, aplicar essa função, essa relação aprendida para gerar rótulos. Então, essa é a dedução. Na transdução, eu tenho uma diferença de objetivo. Eu não quero usar a transdução para criar uma relação geral a partir dos dados. Eu quero criar uma relação específica para um conjunto de dados específico. Então, quando eu estou gerando essa relação durante a transdução, o que eu faço eu passo o meu conjunto não rotulado, assim como é feito na indução, o meu conjunto rotulado, né, assim como é feito na indução, mas eu passo também o meu conjunto não rotulado, porque o meu objetivo com a transdução é gerar rótulos para rótulos Y, né, para o meu conjunto de teste, que eu já conheço. Então, no aprendizado transdutivo, a gente não busca necessariamente uma relação universal para qualquer dado futuro, assim como é feito na indução. A gente busca boas respostas para um conjunto específico de exemplos não rotulados já disponível. Então, o que a gente tem aqui é uma diferença de objetivos, principalmente. Aqui é só uma forma mais ilustrativa de enxergar o que estava no slide anterior. Então, no aprendizado indutivo, o que acontece é que, durante a etapa de treinamento, eu uso o meu conjunto de treino, que é um conjunto rotulado, né, que essas corzinhas representam os rótulos, e o meu treinamento só vê esse conjunto de treino rotulado. Eu gero um classificador a partir do meu treinamento, e aí, durante a predição, eu vou predizer rótulos para um conjunto sem rótulo, né, um conjunto de instâncias e de exemplos, que eu não vi durante o meu processo de aprendizado. Já no aprendizado transdutivo, o que acontece é que, durante a etapa de treinamento, eu apresento também para o meu classificador o conjunto sem rótulo. E aí, durante a predição, eu uso esse mesmo conjunto sem rótulo para, então, eu gerar os rótulos para esse conjunto. Por que eu faço isso? Porque o meu objetivo com esse classificador é somente gerar os rótulos para esse conjunto. Então, no caso transitivo, os dados não rotulados, eles participam do treinamento, não apenas da predição final. É basicamente essa a ideia. Então, só para dar uma formalizada, a gente tem um corpus que ele é fechado, a gente vai ter um conjunto X ali com todas as características, parte desse conjunto X, ele vai possuir rótulos, e a outra parte, que seria a parte não rotulada, não tem os rótulos. Durante o processo de aprendizado, o que a gente faz? Dá para esse modelo, né, dá para esse processo os dados, que são os exemplos rotulados, né, que seria o nosso X-treino, e a gente também dá o nosso X-teste, que são só as características sem os rótulos que a gente não tem, para que no final do processo a gente atinja o objetivo que seja a predição de rótulos para esse conjunto não rotulado. Essa é a ideia. Então, quando que faz sentido a gente aplicar a transdução? O teste, o conjunto-alvo, ele é conhecido. E eu não preciso generalizar agora. O que eu quero é simplesmente gerar rótulos para esse conjunto que já é conhecido. E anotar tudo é inviável, né? Então,
se fosse viável fazer anotação manual, né, é melhor fazer anotação manual, porque a gente vai ter a confiança, uma confiança maior nesses rótulos que são gerados do que para um processo de geração automática. Então, seria meio que olhar para isso. Eu tenho um conjunto que o meu objetivo é gerar predições somente para aquele conjunto, não quero generalizar, e é inviável fazer toda a anotação desse conjunto alvo manualmente. Bom, então agora a gente já sabe o que é o aprendizado transdutivo, em que cenário faz sentido fazer a aplicação dele, e agora eu vou para a etapa que eu vou explicar um pouquinho sobre duas formas, né, de fazer a aplicação do aprendizado transdutivo em PLN. Eu vou começar pela parte dos grafos, então, que é basicamente uma ideia de propagação de rótulos dentro de um grafo. Primeiro, aqui não entrando tanto ainda na parte da transição, como que a gente constrói um grafo dentro desse cenário? A gente parte de textos, então a gente vai ter o domínio lá da nossa base, seja de resenhas, de tweets, documentos e por aí vai. Eu vou gerar representações, então embeddings, sejam eles contextuais, sejam eles embeddings estáticos ou TF-DF, algum tipo de representação. Eu vou gerar uma similaridade entre pares, então, para um exemplo I e um exemplo J, eu vou ter um peso, esse peso representa uma similaridade entre esses pares, e aí eu vou gerar o meu grafo ele é basicamente nós e arestas, onde os nós são os meus textos, né, que agora vão ser as representações vetoriais desses textos, e as arestas, elas são ponderadas justamente por esse peso, né, por essa similaridade que foi calculado. Então, eu vou ter uma matriz de afinidade, WJ, que guarda o quanto X e XJ são parecidos, né, e aí quanto maior o peso WJ, maior a influência entre esses nós. E aí o que a gente espera é que os exemplos próximos dentro desse grafo, eles tendem a compartilhar rótulos, né, ou distribuições de rótulos semelhantes. Então, o que a gente espera, quando a gente olha para a estrutura desse grafo, é que nós que estão mais próximos entre si, eles têm uma maior afinidade, uma maior semelhança, né, seja qual for a medida ali que foi usada para a construção desse grafo. Então, em PLN, a qualidade desse grafo, ela vai depender diretamente da representação textual e da medida de similaridade que foi usada para a construção desse grafo. E da base de dados, né? Aí num contexto mais geral. Bom, e onde entram os dados não rotulados, né? Como que a gente coloca a transdução aqui no meio desse processo? Quando a gente está fazendo a criação desse grafo, a gente gerou as representações, a gente vai ter as representações tanto para a semente não rotulada, então a gente tem a parte da nossa base de dados que tem rótulos, quanto as representações também para a parte não rotulada. A ideia é que, quando a gente está fazendo a construção desse grafo, que os labels dos exemplos que são rotulados, que os rótulos, eles se propaguem por esse grafo, e aí a gente vai estar atribuindo esses rótulos, né, fazendo a anotação desses rótulos para os exemplos não rotulados. E aí a ideia dessa atribuição é que seja feito um consenso local. Então, vai existir algum tipo de medida, né, algum tipo de consenso durante a construção desse grafo, que vai permitir com que os rótulos sejam atribuídos para esses exemplos não rotulados durante esse processo de aprendizado. Então, o rótulo não é adivinhado isoladamente, ele vai emergir da vizinhança, né, de um contexto, de um consenso local ali da vizinhança. Existem alguns métodos para fazer essa propagação dos rótulos dentro do grafo. Aqui eu separei dois, que é o label propagation e o label spreading. No label propagation, eles são muito parecidos, assim, a finalidade é a mesma, né, que é fazer a propagação dos rótulos. O resultado pode ser um pouquinho diferente, né, obviamente. Então, a ideia é que quando a gente está fazendo a propagação dos rótulos pelo primeiro método, que a gente vai fazer uma propagação que ela é mais direta. Quando a gente está propagando esse rótulo dentro do grafo, a gente acaba fazendo uma propagação que é mais direta por meio do cálculo da propagação. Então, a gente vai ter os pesos, a gente vai ter a matriz de degraus, a gente faz uma multiplicação por essas matrizes e a gente faz a propagação dos nós.
O que acontece durante o label spreading é que a gente tem uma suavização maior durante essa propagação. Então, a gente tem uma propagação dos labels que ela é mais controlada. Qual que é a ideia? A gente introduz aqui tanto uma normalização quanto esse parâmetro alfa no algoritmo do label spreading, onde um alfa que ele é mais alto, a gente vai confiar mais na estrutura do grafo, quando a gente estiver fazendo essa propagação. Quando o alfa ele é mais baixo, a gente preserva mais os rótulos iniciais. Então, esse termo final do segundo método, ele funciona como uma âncora contra a propagação excessiva de ruído, né? Que vai conseguir fazer com que a gente se baseie mais nos rótulos iniciais desse método, da base inicial. Então, existem algumas formas diferentes de fazer essa propagação dos labels, né, dentro do grafo. Essas são duas que eu separei aqui para citar. Então, meio que para sumarizar, né, qual seria o passo a passo para a gente fazer a aplicação do método transitivo por meio dos grafos, a gente parte, então, de uma amostra que ela vai ser anotada, a gente vai fazer uma vetorização tanto dos exemplos que são anotados, quanto dos exemplos que não são anotados. A gente vai construir o grafo com base nessas representações que foram criadas, e aí a gente vai escolher algum método de propagação para que seja possível fazer essa propagação dos labels, que são dos exemplos que têm labels, né, para os exemplos que não têm. Então, qual que é o resultado esperado? É que a gente parta de uma base que era só parcialmente anotada, para uma base que está ampliada agora, com rótulos que foram gerados automaticamente. E aí, os cuidados práticos disso é depois não confiar cegamente nos rótulos, né, e fazer uma avaliação. E aí, essa parte de avaliação já fica... vou falar também um pouquinho dela mais para o final da apresentação. Tá, então, do método de aplicação do método transitivo com grafos foi isso. Agora, o segundo método que eu separei aqui é por meio do ajuste fino transitivo. Então, aqui a gente consegue fazer a aplicação do método transitivo também em LLMs. Então, é quando a tradução ela entra aqui no processo de aprendizado por meio da função de custo, né, durante o aprendizado. É uma modificação que a gente vai fazer. Bom, então, esse método tem um pouquinho mais de detalhes. Eu vou começar com o geral, e aí depois eu vou descendo um pouquinho mais, explicando mais os termos que entra aqui nesse método. Então, a ideia central é o quê? A gente tem a perda, o custo de aprendizado, né? A perda de aprendizado, quando a gente está fazendo o treinamento de um modelo, que normalmente, por padrão, o que a gente utiliza é uma perda supervisionada. Então, quando a gente está fazendo o processo de treinamento do modelo, normalmente o que a gente tem é que a perda final é basicamente uma perda supervisionada. Quando a gente está fazendo essa adaptação para a gente conseguir aplicar o método transdutivo nesse processo de aprendizado, a gente modifica essa função de custo para que, além da perda supervisionada, que é a perda básica padrão, né, que a gente utiliza no aprendizado supervisionado, a gente adiciona um termo a mais, que é o termo transdutivo, que seria a nossa perda transdutiva. Qual que é o passo e qual que é a ideia por trás de fazer isso? Eu vou ter aqui os meus dados rotulados, que eles vão fazer basicamente o processo padrão, que é feito durante o treinamento do aprendizado supervisionado, e eles vão calcular essa perda supervisionada, que é o erro do aprendizado em relação aos rótulos reais. Os dados rotulados, eles vão receber pseudo-rótulos, vou falar mais detalhes disso para frente, e aí pseudo-rótulos e uma medida de confiança que vão ser dados por um modelo auxiliar. E dessa forma vai ser calculado a perda transdutiva. Qual que é a ideia da perda transdutiva? Vai ser uma penalidade transdutiva que ela vai penalizar incoerências que existam entre os pseudo-rótulos que foram gerados para base não rotulada, com base na sua confiança e nas predições que estão sendo feitas atualmente durante o processo de aprendizado. Então, a ideia, basicamente, a gente parte de uma modificação que a gente faz na função de custo, né, na perda tradicional, que é feita durante o processo de aprendizado de um modelo, para que a gente possa adicionar esse aprendizado transdutivo. Então, a gente vai entender em mais detalhes.
Basicamente, o que a gente faz quando a gente está lidando somente com a perda supervisionada? A gente tem, durante o aprendizado, né, o que a gente faz? A gente compara se o rótulo que eu estou gerando durante o aprendizado para um determinado exemplo, ele é igual ou diferente do rótulo real daquele exemplo. A diferença que tiver entre o rótulo que está sendo gerado e o rótulo real vai ser a penalidade, né? A perda que a gente está dando durante o processo de aprendizado. A pergunta que é respondida é se o modelo acertou ou não os rótulos reais. Durante o processo que a gente está modificando essa função de custo, para que ela considere um termo transitivo, o que a gente faz é basicamente o mesmo processo, só que em vez de a gente estar olhando para os rótulos reais, que são rótulos que a gente não tem, no caso dos exemplos não rotulados, a gente faz essa comparação com base em pseudo-rótulos que a gente gerou. Então, a perda transitiva, ela vai me responder se o modelo ele está coerente com os dados sem rótulos, isso baseado nos pseudo-rótulos que vão ser gerados, eu vou explicar como. E aí a perda transitiva é um cálculo um pouquinho diferente, né? Tem esses termos aqui que eu vou explicar no próximo slide, que é cada um deles. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer, né? A gente adicionou esse termo adicional ali na nossa função de perda, e a gente vai controlar também o peso que a gente dá para esse novo termo que a gente incluiu na nossa perda total. Então, a gente tem esse lambda aqui na função modificada, onde se a gente tiver um lambda pequeno, vai ser basicamente um processo quase supervisionado, porque o peso maior vai ficar desse lado aqui. E se a gente tiver um lambda que ele é grande, a gente vai ter uma maior influência dos pseudo-rótulos, né, do processo transdutivo durante o aprendizado. Então, a transição ela vai aparecer como um termo adicional que usa o conjunto não rotulado conhecido no treinamento. É basicamente essa a ideia. Tá. E aí, qual que seria o passo a passo, então, para a gente conseguir fazer essa modificação e conseguir aplicar o aprendizado transdutivo durante o treinamento? A primeira coisa, que seria esse quadradinho amarelo aqui, é antes do processo de aprendizado. O que a gente faz é utilizar um modelo auxiliar, que aqui a gente está chamando de f de θ zero, que esse modelo auxiliar ele tem um objetivo que é gerar pseudo-rótulos para minha base não rotulada. Então, o que pode ser esse f de θ zero? Não faz tanta diferença aqui para o método em si, mas esse f de θ zero ele pode ser, por exemplo, um modelo que eu treinei com a minha base rotulada, ele pode ser uma LLM que vai gerar esses rótulos. Qual é o algoritmo em si? Não faz tanta diferença. Qual que é o modelo, né, que eu tenho não faz tanta diferença. Mas o objetivo desse modelo auxiliar é que ele gere pseudo-rótulos para a minha base não rotulada. E o que eu quero dele é tanto o pseudo-rótulo quanto a confiança que ele tem nesse pseudo-rótulo, porque isso vai ser importante, né, para a perda final que eu vou calcular. Então, por exemplo, eu vou ter que esse f de θ zero, ele pode gerar, por exemplo, para um exemplo x3 não rotulado, que a classe dele é 0, com uma confiança de 0,6. Aí, beleza. Então, é dessa forma que a gente vai atribuir os pseudo-rótulos para a minha base não rotulada. Aí, durante o processo de aprendizado, eu vou ter alguns passos. O primeiro passo vai ser selecionar da minha base não rotulada, que agora tem pseudo-rótulos, exemplos que são de classes diferentes, né, que tem pseudo-rótulos diferentes. Então, a gente vai usar essa funçãozinha. Eu esqueci qual é o nome dessa letra, mas é uma função que vai basicamente retornar 1 quando os pseudo-rótulos eles forem diferentes, e 0 quando o pseudo-rótulo for igual. Então, a ideia é que a gente inclua aqui nesse cálculo somente pares de classes que forem diferentes para a gente poder gerar uma penalidade. Então, o segundo passo, desses pares que eu selecionei, que tem pseudo-rótulos diferentes, eu vou gerar predições para eles com o meu modelo que está sendo ajustado. E aí a ideia é medir a similaridade da distribuição de classe que meu modelo que está sendo ajustado gerou. E aí, qual que vai ser a ideia, então, da penalidade gerada? Quando eu tenho pseudo-rótulos que são diferentes para 2 exemplos, e o meu modelo f de θ zero ele está confiante nesses pseudo-rótulos, e o meu modelo f θ, que está sendo ajustado, ele trata esses exemplos como parecidos, ele está predizendo
valores de classes parecidos para esses exemplos, eu vou gerar uma penalidade, porque muito possivelmente esse processo de aprendizado, ele está gerando rótulos que são incorretos, porque eu tenho pseudo-rótulos que eu confio nele, e o meu modelo atual, durante o processo de aprendizado, está gerando classes diferentes para esses rótulos. E aí, dessa forma, eu gero uma penalidade que ela é bastante ponderada. Então, eu só vou ter uma penalidade alta durante esse processo se eu confio nos meus pseudo-labels e se a predição que eu estou gerando agora é muito similar para esses exemplos que eu estou analisando. Então, a penalidade ela é alta quando f de θ zero separa dois exemplos com confiança, mas f de θ ainda produz predições muito parecidas. Aí, aqui a gente tem a perda transitiva, né, a fórmula completa de tudo isso que eu estava comentando. Então, quais são os termos principais aqui da perda transitiva? A gente tem o K, que é basicamente a confiança do nosso modelo f de θ zero, que gera os pseudo-rótulos. Então, é o quanto que a gente confia nos pseudo-rótulos que foram gerados. A gente tem essa funçãozinha que faz a seleção do par, que vai basicamente pegar da minha base não rotulada alguns exemplos que tenham pseudo-rótulos diferentes para a gente analisar. Então, por que a gente só seleciona, por que não entra nessa fórmula pares iguais, né? Ele retorna 1 quando são diferentes e 0 quando são iguais. Então, vai gerar aqui o termo, então a gente só seleciona os pares que forem diferentes. E aí, depois, a gente gera uma similaridade entre esses pares diferentes, comparando a distribuição de classe que está sendo predita durante o aprendizado. Então, a gente compara essa classe que está sendo predita, a gente vê a similaridade dela, e a partir disso a gente vai gerar a penalidade. Então, a penalidade ela vai crescer, como isso é uma multiplicação, quando o par deveria ser diferente, porque a gente tem uma confiança nos pseudo-rótulos, e o modelo atual ele ainda produz as predições que são muito parecidas. Basicamente, essa é a ideia. Aqui só um exemplo, né, para a gente ilustrar todo esse processo. Então, como que a gente começa pelos dados rotulados, em que é basicamente o processo comum que a gente faz no aprendizado supervisionado. Então, vamos supor que a gente tem um exemplo x1 e um exemplo x2. x1 tem a classe 1 e x2 tem a classe 0. E o meu modelo f de θ, que está sendo ajustado, ele gerou essa predição de classe para os dois exemplos. A gente pode ver que ele está acertando as duas, só que existe uma certa... Ele não tem 100% de certeza, né? Não ficou 1 ali para a classe correta. Então, para esses dados rotulados, eu gero a minha perda supervisionada, por exemplo, com entropia cruzada, e aí eu tenho um valor de 0,29 de perda aqui. Essa aqui seria uma perda supervisionada padrão. Como é que eu calculo o meu termo transdutivo? Eu pego dois exemplos não rotulados, eu olho para os pseudo-rótulos deles, então, por exemplo, um exemplo x3, um exemplo x4, onde eles têm um pseudo-rótulo 0 e 1, com confiança 0,6 e 0,7. Como eles têm classes, pseudo-rótulos diferentes, aquela funçãozinha retorna 1 aqui para mim, a gente seleciona eles, e aí a gente gera predições, né, distribuições de classe com o modelo que está sendo ajustado, e são essas distribuições de classes que são dadas. A gente pode ver aqui que ele está discordando dos pseudo-rótulos. E aí a gente tem aqui uma similaridade entre essas duas distribuições de classe desses dois exemplos muito alta, calculado com similaridade de cosseno. Então, eu pego todos esses valores e eu junto aqui na minha perda, na minha função modificada, que é a minha perda supervisionada, a minha perda transitiva, controlada aqui pelo meu lambda. Aqui eu coloco todos os valores, né, de confiança e de similaridade, e eu faço a multiplicação. E aí, quando a gente substitui todos esses valores na fórmula, considerando um lambda igual a 1, só para a gente dar um peso maior e ver o impacto aqui da perda transitiva, eu tenho que a minha perda supervisionada de 0,29, a minha perda transitiva de 0,41, e aí uma perda total de 0,7. Então, aqui a gente vê o impacto de adicionar essa perda transitiva nesse processo de aprendizado, né? A gente sai de uma perda supervisionada de 0,29, se a gente não tivesse esse termo transitivo, e vai para uma perda de 0,41. Então, o modelo ele recebe uma penalidade porque ele está aproximando exemplos que o pseudo rotulador separou com alguma confiança.
Bom, então, de como a gente faz a aplicação desse método foi basicamente isso. Agora, a gente vai olhar um pouquinho como a gente faz para avaliar, né? Então, todo esse processo, a gente faz uma geração de rótulos que é automática. Então, a gente precisa ter uma forma de avaliar, de ver se a gente pode confiar nesses rótulos que foram gerados. Tem várias formas de fazer isso, eu coloquei aqui 4 para a gente destacar. Uma seria com base na confiança. Então, o que eu faço, o que seria essa confiança, né? Eu olho justamente para a distribuição de classes que o meu modelo está predizendo, e eu posso, por exemplo, só considerar os rótulos de exemplos que o meu modelo teve uma confiança muito grande. E aí eu uso isso como a minha confiança também naquele rótulo. Posso fazer isso com uma consistência local, que seria basicamente eu faço um processo de similaridade entre a minha base rotulada e os novos rótulos que eu gerei, e eu analiso se fazem sentido, né, se faz sentido eles estarem próximos ou não. Eu posso fazer também uma análise de avaliação humana, então eu pego uma amostrinha desses dados que foram anotados automaticamente e eu analiso a concordância, né, entre os rótulos que eu gerei automaticamente com o que foi anotado manualmente nessa revisão, e uma outra forma também é observar o impacto downstream. Como que seria isso? Eu posso treinar um modelo com a minha base que era inicialmente rotulada e analisar os resultados, e eu posso treinar também um modelo com a minha base completa e analisar os resultados e ver se ele melhora ou piora. Isso é uma forma também de ver se talvez a gente não está introduzindo ruído nessa base. Então, existem algumas formas aí que a gente pode utilizar para tentar confiar mais nos rótulos que a gente está gerando a partir desse processo de aprendizado. E aí a ideia é justamente essa, a gente não vai confiar cegamente nesses rótulos que estão sendo gerados automaticamente, né? A gente precisa de um processo de validação para saber se a gente fez uma geração que foi consistente ali com o esperado. Bom, e aí quais são os principais benefícios e limitações da abordagem? A ideia é justamente a gente ter uma menor dependência de bases rotuladas e fazer um melhor uso de recursos humanos, né? E gerar, ainda assim, uma predição especializada para um conjunto conhecido. Então, a ideia é justamente a gente usar esse processo para evitar que a gente precise fazer uma anotação manual de uma base de dados, que a gente sabe que é um processo extremamente custoso. Existem também as limitações dessa abordagem, uma delas é a complexidade computacional de aplicação do método. Então, grafos a gente sabe que por si só já é uma abordagem que tem o seu custo computacional. Quando a gente adiciona também naquela segunda abordagem exemplos não rotulados no processo de aprendizado, a gente também vai deixar esse aprendizado mais demorado, né, justamente por estar adicionando mais exemplos ali no processo de aprendizado. E a baixa generalização também, né? Que nem é bem uma limitação, né? Isso é um requisito desse aprendizado. Então, a gente não está... A ideia final não é gerar um classificador que vai generalizar para novos conjuntos. E a gente tem uma dependência de boas predições iniciais, né? Então, só que aí também já é um ponto que é um ponto que fere não só o aprendizado transitivo, mas no geral, né, a gente sempre precisa partir de uma base de dados bem anotada para que a gente possa criar bons classificadores, né, e boas classificações. Então, resumindo aqui, qual seria o processo? Então, a gente parte de uma base de uma semente rotulada, a gente seleciona um tipo de método transitivo e no final a gente precisa avaliar esses rótulos que foram gerados, né? Tendo a ideia de reduzir o custo de anotação e ainda manter uma confiança nesses rótulos que a gente está gerando. Então, aqui, para a gente fechar, algumas mensagens finais. A tradução ela é útil quando o conjunto não rotulado ele já está disponível. Ele transforma dados sem rótulos em sinal de aprendizado, então a gente aproveita esses dados não rotulados durante o processo de aprendizado. Em PLN é especialmente interessante para anotação e construção de corpora, e o ganho depende de uma avaliação cuidadosa dos pseudorótulos. É isso.